exercícios pliométricos e a dor patelofemoral. Quando utilizar? Essa é a nossa pergunta de hoje do nosso quadro Fisiortopedia Responde. Aquele quadro onde a gente responde as perguntas da plataforma dos nossos alunos da pós-graduação e da Star Cursos e também das certificações. Nesse caso, dessa vez, estou trazendo uma pergunta da pós-graduação de uma aula da nossa queridíssima Naira Rabelo. Então, indo para a dúvida propriamente dita, minha dúvida seria quando eu posso avançar para os exercícios pliométricos, que no caso é a fase final. Tem critério de tempo ou, no caso, seria o critério de acordo com a limitação e dor do paciente? Essa pergunta é muito interessante e ela tem a ver com várias outras questões aí que a gente pode estar colocando. Eu sei que a gente foi treinado numa questão de fases da reabilitação e que a gente tem todo um início de fortalecimento, depois alívio da dor, na real o inverso, o alívio da dor, depois o ganho do fortalecimento em si, depois o treino funcional e depois evoluir para um treino pliométrico. Mas qual que é a grande questão, Se você for pensar, a dor patelofemoral, ela tem como grande base do diagnóstico um diagnóstico cinético funcional, que é uma dor, a descarga de peso, e por isso que a gente está falando de uma síndrome, a gente não está falando de uma situação anatomopatológica, senão a gente poderia chamar de condromalácia, ou de alguma questão relacionada a alguma estrutura específica, e sim, a gente está falando de uma queixa relacionada a uma região, quando realiza um movimento relacionado à descarga de peso e o processo de flexão do joelho, em cadeia cinética fechada em especial. Então, nessa hora que a gente está falando dessa situação, o processo, e por que eu trouxe essa pergunta para cá, para poder explanar um pouquinho mais, é porque muitas vezes eu acredito bastante, e a gente passa isso no guia e do curso de avaliação musculoesquelética que o Bruno Gruninger gravou, e eu gravo a parte prática, que na hora que a gente testa alguns movimentos com o nosso paciente durante a avaliação, às vezes a gente faz uma coisa tão etapa por etapa, um step by step, que às vezes a gente menospreza a capacidade do nosso paciente. Então, uma das coisas mais importantes quando a gente faz uma avaliação é tentar entender o que eu sempre falo da plausibilidade mecânica do movimento relacionado à queixa, e muitas vezes o paciente consegue fazer alguns estágios mais avançados do que a gente imagina. E às vezes ele tem queixas específicas para situações que às vezes não tem tanta queixa. Então, nessa hora, a clínica do paciente, ela é o nosso grande direcionador, essa que é a grande questão, mas muitas vezes a gente também usa aquele velho discurso sobre a gente precisa primeiro preparar esse corpo para depois ele realizar esse movimento. Mas aí a gente também tira toda a funcionalidade do processo ou de treinar as tarefas propriamente ditas que ele tem a queixa. Então a gente pode ser mais assertivo se a gente realmente vê que a limitação dele está para alguma situação pliométrica, ou ele pode ter uma queixa numa situação com menos estresse articular, mas não ter queixas em situações com maior carga e até numa pliometria propriamente dita, Então, às vezes ele pode ter uma dor por uma situação de subir e descer a escada, mas para a corrida ele não tem nenhum problema, por exemplo. Então, a gente entende que lá a gente tem um processo de uma outra dinâmica de movimento que tem um acúmulo de estresse diferente, mas na situação, por exemplo, do step down, ele tem uma queixa. Então, a gente pode treinar específico só aquela região e não ficar pausando atividades de maiores intensidades só porque ele realmente não tem uma dor numa etapa. Então, a gente nem sempre precisa fazer todos esses estresses caso a plausibilidade mecânica não seja relacionada ao quadro clínico do paciente. Então, isso envolve, de certa forma, um pouco de desconstrução de alguns conceitos e entender que nem tudo é esse step by step. Entender qual que, dentro de todas as tarefas relacionadas à articulação patelofemoral, quais que ele está tendo queixa. Porque eu posso direcionar mais especificamente para aquela tarefa, ao invés de ficar contingenciando ou treinando ele por tarefas sem que ele tenha limitações nas mais avançadas. Caso você também perceba que aquelas situações avançadas não estejam influenciando diretamente nessa queixa que eu estou falando mais pontual, Então, como a gente sabe que as queixas das dores dos pacientes não estão necessariamente relacionadas ao estresse mecânico exclusivamente, então a gente pode usar esse raciocínio e conseguir direcionar de uma forma um pouco mais assertiva e ser realmente mais rápido em algumas situações. E não ficar exclusivamente no discurso de ter que preparar aquele corpo para receber esse estresse, até porque a gente não sabe quanto que precisa de força ou de algumas situações para realmente conseguir fazer cada tarefa que a gente está falando, Então, é um discurso muito plausível, muito fácil de ser compreendido,
mas na prática talvez não seja tão preto no branco dessa forma, tá? Então, ela é uma pergunta extremamente interessante e eu estou falando isso para a gente poder, às vezes, conseguir reduzir o número de sessões, ir direto para a queixa do paciente e não fazer algumas generalizações que a gente acaba fazendo na nossa clínica do dia a dia. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que a gente responde o mais breve possível. E se você quiser colocar algum questionamento, é só deixar aqui que a gente também vai conversando. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar, mandar para o máximo de número de pessoas possíveis e a gente disseminar informação de qualidade. Um grande abraço e valeu!